Meu nome é Paulo Samuel, eu sou estudante de Educação Física e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre esse complexo processo que é o emagrecimento. Antes da gente falar sobre isso aqui que está no quadro, eu quero que vocês tenham em vista de que o emagrecimento muitas das vezes é visto apenas pelo viés de metabolização. Ou seja, o indivíduo ele vai comer menos, entrar em déficit calórico, vai fazer exercício físico e por isso ele vai ter o emagrecimento, apenas pensando no viés metabólico. Mas antes de tudo, eu quero que vocês tenham em mente que o emagrecimento ele é um processo onde mais nada é endócrino. Ou seja, ele tem hormônios ativos do tecido adiposo participando ali. Por exemplo, quando você começa a estimular uma maior degradação, uma maior lipólise de tecido adiposo, você libera a leptina. E a leptina é um hormônio que inibe a fome. Entretanto, como qualquer hormônio, quando ele está muito no meio, quando tem muitos hormônios no meio, a quantidade de receptores diminui. Ou seja, a leptina ela perde o efeito. Então a pessoa que tem obesidade, que ela tem sobrepeso, ela tem mais dificuldade de controlar a fome. Além disso, a gente tem outros hormônios, como por exemplo a grelina. A grelina que estimula a fome e durante um processo de déficit calórico, ela é aumentada. Ou seja, o que inibe a fome perde efeito, vai perdendo gradativamente, e o que aumenta, cresce. Logo, eu tenho um processo muito mais complexo do que simplesmente a metabolização. Mas falando na metabolização, que agora é a parte do vídeo, se a gente for falar de emagrecimento, a gente precisa ter em mente que o emagrecimento ela acontece dentro de duas frentes da metabolização. Que qual que é? É a inibição da lipogênese, ou seja, a formação de tecido adiposo ela tem que ser inibida, e a oxidação daquele tecido adiposo que ali já está, a metabolização dele. E como é que acontece a metabolização dele? Ela acontece por duas frentes, a lipólise e a oxidação. Mas como é que isso acontece? Existe uma cascata de reações, principalmente sobre o efeito de catecolaminas, a adrenalina, a noradrenalina, outros hormônios como o glucagon, que vão agir ativando a lipase hormônio sensível, LHS. Quando essa enzima ela é ativada, ela acaba estimulando a quebra, a retirada desse triglicerídeo que está no tecido adiposo. E aquele tecido adiposo ele cai na corrente sanguínea. Mas não basta eu aumentar a lipólise, não basta eu aumentar a quebra de tecido adiposo, porque não vai ter muita serventia. Eu quero que vocês agora imaginem uma analogia em que eu tenho uma floresta. E eu vou desmatar essa floresta. Encare o desmatamento como algo positivo nesse sentido. E a lipólise é como se fosse a desmatação dessa floresta. Só que aquela madeira que foi cortada, aquela árvore que foi cortada, no caso que é o tecido adiposo, ele precisa passar pela oxidação. No caso da madeira, ele precisa ir para uma madeireira para poder ser cortado e virar móvel, virar guarda-roupa, virar estante, virar porta. E ele precisa disso. E onde é que acontece essa oxidação? No caso da gordura, nas mitocôndrias. Então eu preciso favorecer esse sistema, eu preciso aumentar a lipólise, sim. Só que não adianta eu aumentar o número de triglicerídeos aqui disponíveis, não adianta eu aumentar esse número de triglicerídeos se eu não aumento o número de mitocôndrias. Eu quero que vocês imaginem agora, antes eu tinha 10 triglicerídeos, agora eu tenho 100. Eu tenho 100 triglicerídeos, de 10 passou para 100. Só que eu tinha uma mitocôndria. E aí agora eu tinha uma mitocôndria para fazer o processo de 10, da metabolização de 10 triglicerídeos. Mas agora eu tenho 100. Uma mitocôndria não vai dar conta. E o que acontece? O triglicerídeo não consegue entrar, vai conseguir entrar 12. E o restante faz o quê? O restante vira gordura novamente. Então não adianta eu estimular a quebra, a lise constante de tecido adiposo se eu não tenho onde metabolizar ele. E como é que isso acontece? Então, como eu ia falando, como é que acontece isso? O que precisa para eu aumentar a minha oxidação? Eu preciso aumentar duas frentes. Eu preciso aumentar os capilares. E por que eu preciso aumentar os capilares? Porque os capilares eles estão envolvidos no transporte sanguíneo. E o que o sangue transporta? O sangue transporta oxigênio. Mas o sangue também transporta os lipídios. Que eu aumentei a lipólise, então eu tenho mais lipídios, eu tenho mais gordura circulante. Então eu vou ter mais caminhos para essa gordura chegar lá. Se você imaginar uma estrada, é como se antes eu tivesse uma estrada para 10 caminhões. Mas agora que eu aumentei a lipólise, eu tenho uma estrada para 200 caminhões.
Então vai congestionar, vai dificultar. Mas agora, se eu aumento a capilarização, eu não tenho mais uma estrada, eu tenho várias estradas, e essas estradas facilitam a chegada dessa gordura aonde ela tem que chegar, que é nas mitocôndrias. E por que também que é importante a capilarização? Porque na oxidação, o nome oxidação não vem por causa do oxigênio, não vem por causa do oxigênio, mas a oxidação nas mitocôndrias depende de oxigênio. Ela acontece na presença de oxigênio. Então eu preciso que esses capilares também transportem sangue, transportem oxigênio para as mitocôndrias, para a cadeia transportadora de elétron, e lá acontecer o processo de metabolização, de oxidação completa desse lipídio, dessa gordura. E o aumento da mitocôndria. Por que eu preciso de mitocôndria? Porque, como eu falei, se eu tiver mil partículas de gordura circulante, mas eu tiver 2 mitocôndrias, elas não vão dar conta. Então eu preciso aumentar o número de mitocôndrias. Eu preciso aumentar o número de mitocôndrias, para que esses capilares eles tenham para onde levar, esses lipídios. E antes eu tinha poucas mitocôndrias, então ficava difícil para que acontecesse a oxidação. Então agora eu tenho mais mitocôndrias. E se eu tenho mais mitocôndrias, eu tenho uma maior oxidação e eu tenho o processo do emagrecimento facilitado. Pô, Paulo, mas é mais complicado do que eu pensei, era só comer menos e se exercitar mais. Não é tão simples. Não é tão simples. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente tem também os fatores hormonais que vão interferir nos fatores psíquicos, porque eles se ligam, por exemplo, a leptina, ela atua no hipotálamo, ela atua na saciedade da fome. Então, se eu tenho um aumento de leptina, mas ao mesmo tempo que a leptina inibe a minha fome, quando eu tenho muita leptina, os receptores de leptina também são diminuídos. Então, é muito mais complexo. E quais são os exercícios, então, dentro da educação física que eu tenho que fazer? Não estou entrando na nutrição, isso é parte de nutricionista. Mas onde é que o exercício ele tem que entrar? Como é que eu tenho que visualizar? Exercícios aeróbios e exercícios de força. Muitas vezes fala assim, pô, mas o cara que ele é obeso tem que fazer força, não vai gastar, porque a força ela aumenta a capilarização. O exercício de força ele aumenta a capilarização. E se ele aumenta a capilarização, ele aumenta esse processo. Além de outros fatores, mas de cara eu já posso lhe dizer isso. E a mitocôndria ela também ela estimula o treinamento de força, só que o treinamento aeróbio ela é maior, ela é potencialmente mais estimulada. Vale lembrar que é erradamente falado que o ciclo de Krebs ele tem oxigênio. Ele não tem oxigênio no ciclo de Krebs em si, na reação do ciclo de Krebs. O ciclo do ácido cítrico não tem oxigênio. Ele acontece na presença de oxigênio. Ele acontece em situações aeróbias. Só que nele, você pode olhar o ciclo de Krebs, não tem em nenhum momento você vê o oxigênio lá. Não existe essa reação. A reação ela vai acontecer na cadeia transportadora de elétrons, na presença do oxigênio que a gente respira, para a produção de ATP. Uma produção mais eficiente, inclusive. Mas, voltando ao que é o assunto do vídeo, em linhas gerais eu posso resumir que o emagrecimento ele é a inibição da lipogênese, ou seja, da sintetização de gordura. Eu tenho que inibir isso e eu tenho que aumentar a metabolização. Eu tenho que aumentar a metabolização por essas vias, pelo aumento de capilares e o aumento mitocondrial. Então aí eu vou ter o emagrecimento, aí eu vou ter um sujeito menos inflamado. Porque a gordura, porque o indivíduo obeso, a gordura ela é um fator inflamatório, pró-inflamatório. E inflamação não é bom, inflamação não é legal. E quanto mais inflamado é o indivíduo, mais chance ele tem de desenvolver doenças crônicas, doenças degenerativas e doenças que vão atrapalhar a vida dele. Então, é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu estou passando. Se você gostou, manda para os teus amigos que estão estudando contigo, para a tua amiga que está estudando contigo. Manda para alguém que vai gostar desse vídeo. Dá um joinha, se inscreve no canal que vai fortalecer. Dicas e sugestões você deixa aí no comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui.